Capítulo 200. Mais forte do que nunca. Depois que a batalha terminou, Zhao Feng quase não conseguiu se mover. Seus músculos estavam doendo e sua força verdadeira tinha desaparecido. A força verdadeira foi mais gasta no ataque do que na defesa. Além disso, o cultivo de Beimoi atingiu o ápice do quarto céu, o que significa que sua força verdadeira é mais densa do que a minha. A expressão de Zhao Feng era solene. Essa foi definitivamente a batalha mais intensa que ele teve desde que entrou no clã Lua Quebrada. Não havia ninguém que o havia pressionado tanto antes. Beimoi é de fato o prodígio do clã Lua Quebrada. Zhao Feng suspirou. Se os dois continuassem, provavelmente ele teria que admitir a derrota devido à sua força verdadeira. Claro. Desde o início até agora, Zhao Feng não usou sequer seu poder da linhagem e ele só usou um pouco do relâmpago. Se seu poder da linhagem fosse usado, Zhao Feng ganharia sem dúvida. No entanto, ele preferiria perder a usá-lo. Lutar para um empate foi decisão de Zhao Feng em se manter de perfil baixo, mas Beimoi era muito mais forte do que o esperado e o menor erro poderia significar derrota. Zhao Feng. O vice-chefe Li sorriu levemente e ele se aproximou. Com sua experiência, ele pôde dizer que a força verdadeira de Zhao Feng estava quase esgotada. Vice-chefe Li. Zhao Feng sorriu e cumprimentou o vice-chefe Li. Ele era um dos poucos que cuidaram dele quando ele acabara de entrar no clã. Zhao Feng, a sua palma do vento e trovão parece que foi aperfeiçoada. O vice-chefe Li perguntou curiosamente. Isso mesmo. Depois da minha atualização, a palma do vento e trovão não mais terá perigo antes do 6º nível. Zhao Feng não escondeu esse fato. Isso significa que no nível mais alto ainda haverá perigo. O vice-chefe Li ficou um pouco decepcionado. Em seu nível, apenas o 6º nível da palma do vento e trovão o moveria. Zhao Feng disse profundamente, o nível mais alto tem a habilidade de convocar as 9 tribulações do relâmpago, que pode matar qualquer ser sob o reino espiritual verdadeiro e mesmo aqueles no reino espiritual verdadeiro devem ser cautelosos. Não é possível que ele não tenha nenhum risco. Vice-chefe Li balançou a cabeça depois de ouvir isso. Não era possível que tal habilidade monstruosa não tivesse nenhum risco. O maior tesouro da palma do vento e trovão estava nele mesmo aqueles a meio passo do reino espiritual verdadeiro ficaria tentado. Na realidade, havia outro ponto que Zhao Feng não disse. A palma do vento e trovão tinha sido aperfeiçoada por ele mais uma vez e tinha agora 7 níveis em vez de 6. O 6º nível era incapaz de convocar as 9 tribulações do relâmpago, mas poderia invocar o poder do raio natural dos céus. Embora o 6º nível era agora muito mais fraco, o risco envolvido também caiu. O 7º nível envolveu o uso da herança do relâmpago e uma vez bem sucedido, eles seriam capazes de controlar o raio e até mesmo enfrentar aqueles no reino espiritual verdadeiro. Mas até agora, o 7º nível de Zhao Feng estava apenas começando a ser criado. Assim, vice-chefe Li, eu preciso que o senhor me ajude com uma coisa. Zhao Feng de repente se lembrou de alguma coisa. O que você precisa? Vice-chefe Li foi extremamente respeitoso e levou Zhao Feng para a divisão central para uma conversa mais privada. Os discípulos normais não tinham tal tratamento. Há 2 coisas. Primeiro quero definir uma missão para o clã. Zhao Feng escreveu os nomes de vários materiais em um pedaço de papel.
todos eles eram necessários para reparar o manto das sombras. Embora Zhao Feng também pudesse encontrá-los, era muito mais simples comprá-los, já que ele tinha uma grande quantia de dinheiro. Muitos subalternos do clã estabelecem uma missão e faziam os discípulos obter os recursos de que precisam. Zhao Feng decidiu estabelecer uma missão. O vice-chefe lhe olhou e da lista ficou surpreso: o valor destes materiais não é nada pequeno. Eu sei, custará centenas de milhares de pedras de cristal primordiais. Zhao Feng não se importava. O clã lhe dera 8.000 pedras de cristal primordial de qualidade baixa, que valiam 800.000 pedras de cristal primordial inferior. A moeda mais usada era pedras de cristal primordial inferior e apenas trocas de alta classe usariam pedras de qualidade baixa. Ok, já que você tem a quantia necessária, eu posso lançar esta missão para você. O vice-chefe Li foi extremamente decisivo. Para definir uma missão custava uma certa quantia de pedras de cristal primordial e pontos de contribuição. Esta era uma taxa de comissão. Ninguém faria nada de graça. Zhao Feng disse então ao vice-chefe Li que queria voltar para casa. Meio mês. O vice-chefe Li fez uma careta por um longo tempo. O clã era muito rigoroso com a maioria dos discípulos. Seria uma sorte ter alguns dias de folga, muito menos meio mês. Este discípulo aqui pensa em aceitar uma missão normal e visitar sua casa ao mesmo tempo. Zhao Feng tinha tudo pensado. Era realmente muito longo para ficar meio mês fora, mas se ele saísse sob o nome de fazer uma missão, o limite de tempo seria diferente. Província de Guanjun. Há uma missão lá, mas é uma de 5 estrelas. O vice-chefe lhe disse. As missões de 5 estrelas exigiam geralmente alguém no quinto céu. Zhao Feng olhou para as informações e a tarefa era averiguar pistas de um clã de outra área. A área significava que a facção não era deste país. Se a área fosse expandida, pode nem mesmo ser uma força dos 13 países. Afinal, o continente era muito grande. Apenas o continente do norte sozinho tinha milhões de clãs. Quem saberia de onde veio essa força? Tarefa: descobrir a história deste clã e estimar sua força. Se possível, descobrir a sua intenção. Sem problemas, reconhecimento é o meu forte. Zhao Feng confiante assumiu a missão. Ele era batedor natural quando se tratava de escutas devido ao seu olho esquerdo. Além disso, ele agora tinha um item de herança, o manto das sombras. Isso poderia apagar a sua aura e dar-lhe invisibilidade, dando-lhe a melhor vantagem no reconhecimento. Depois de tomar a missão, Zhao Feng se despediu do vice-chefe Li e ele foi encontrar o primeiro ancião. Tanto o primeiro ancião como Yang Gan estavam presentes. O último havia chegado não há muito tempo e ele tinha relatado sobre Zhao Feng ao primeiro ancião. Zhao Feng, você terminou a questão que eu lhe dei. O primeiro ancião riu. Já foi concluído. Zhao Feng então contou toda a história de como ele desafiou os discípulos do núcleo. Yang Gan ficou chocado ao ouvir isso. Em um piscar de olhos, Zhao Feng desafiou 3 discípulos do núcleo e quase derrotou todos os discípulos do mestre Haiyun. Zhao Feng, você tem alguma rixa com o mestre Haiyun? O primeiro ancião ficou um pouco atordoado. Mestre, há realmente uma pequena rixa. Zhao Feng disse então ao primeiro ancião sobre o Lorde Guanjun. Este não era realmente um segredo de qualquer maneira e Zhao Feng quis dizer ao primeiro ancião há muito tempo para que o Lorde Guanjun fosse protegido.
Então era isso. Eu ouvi que quando o mestre Raiyun era jovem ele ofendeu muitas pessoas. No entanto, eu quero que você não aumente mais essa rivalidade. O primeiro ancião disse. Pode ficar tranquilo, mestre. Eu não estou aqui para buscar vingança. Eu só tenho um objetivo e é superar o mestre Raiyun e derrotá-lo. Apenas isso. Zhao Feng imediatamente disse seu objetivo. O primeiro ancião disse profundamente, se é só isso, eu não tenho nada contra. Ele também estava um pouco feliz por ter aceitado os discípulos. Parecia que este último atribuía grande importância à amizade e às emoções. Se Zhao Feng realmente pudesse alcançar esse passo, ele ficaria muito feliz. Eu estou apenas preocupado que o mestre Raiyun possa não me deixar crescer e pode até atingir Shuhan e os outros. Zhao Feng imediatamente lhe disse suas preocupações. Relaxe, comigo aqui, o mestre Raiyun não ousaria atacá-lo e ousar algo contra amigos e família é proibido no clã. Uma luz brilhou nos olhos do primeiro ancião. Mas o seu mestre, eu, não posso interferir com a competição entre a geração mais jovem. Zhao Feng assentiu com a cabeça. Com a autoridade e o poder do primeiro ancião, ele não interferiria com os jovens. Assim como hoje, Zhao Feng quase derrotou todos os 3 discípulos do mestre Raiyun, mas este último não teria interferido. Com a promessa do primeiro ancião, ninguém relacionado com Zhao Feng seria afetado e ele não tinha nada com que se preocupar. O objetivo do mestre Raiyun é usar Beimoi para me reprimir. No entanto, ele não sabe que em termos de verdadeira força, Beimoi não é o meu adversário. Zhao Feng pensou. A razão pela qual ele não derrotou Beimoi foi porque ele poderia usar o último como um trampolim. Enquanto Zhao Feng estava crescendo, Beimoi também estava fazendo o mesmo. Os dois tinham recebido heranças do Palácio da Cordilheira Flutuante. Com um trampolim tão bom, como poderia o mestre Raiyun não usá-lo? Antes dele partir, o primeiro ancião avisou, você deve voltar na metade de um mês para o encontro dos 3 clãs. Agora que Zhao Feng tinha alcançado o 3º lugar entre os discípulos do núcleo, não havia nada para impedi-lo de ir. Depois de deixar o pátio do primeiro ancião, Zhao Feng organizou alguns pertences e armazenou-os em sua pulseira interespacial. No dia seguinte, Zhao Feng deixou o clã Lua Quebrada. Ao fazê-lo, percebeu que Nangong Fan e Yang Qingshan haviam chegado ao reino ascensionado e estavam a caminho de se tornar discípulos internos. Zhao Feng assentiu com a cabeça. Depois de se tornar um discípulo interno, eles se tornariam discípulos importantes a ser criado e não uma formiga que pudesse ser casualmente esmagada. No mesmo dia, Zhao Feng saiu. Vários anciãos e a mestre do clã se reuniram. O clã da Lua Pura enviou outro convite. Cada clã só terá 3 indicados desta vez. A mestre do clã disse levemente. Normalmente são 4 ou 5. Por que há tão pouco desta vez? Mestre Raiyun ficou um pouco surpreso. Ouvi dizer que os gênios do clã Lua de Prata e do clã da Lua Pura são extremamente poderosos desta vez. Uma pessoa de cada clã recebeu uma herança em suas respectivas provações. A mestre do clã continuou. As expressões dos anciãos tornarão-se solenes. Tanto o clã da Lua Pura como o clã Lua da Prata tiveram discípulos recebendo heranças. Normalmente, a cada 100 anos ou mais, só haveria 1 ou 2 discípulos a receber uma herança e a herança não era muito poderosa. No entanto, desta vez,
Cada clã teve uma pessoa que recebeu uma herança. A competição seria feroz.